Os crocodilos do Nilo eram uma grande ameaça aos pescadores, que eles usavam barcos de junco que flutuavam, mas eram leves e poderiam ser facilmente afundados e mortos por aqueles crocodilos gigantes. Então, vamos divinizar o crocodilo. Vamos divinizar o hipopótamo. Vamos divinizar o rio Nilo, que nos traz água. Vamos divinizar o Deus Sol, né? Vamos transformá-lo em Deus, o Sol, porque ele nos traz luz, porque ele nos traz energia. Tudo era divinizado. Olá pessoal, estamos seguindo com o nosso podcast maravilhoso, falando sobre segredos das terras bíblicas. Antônio, fala um pouquinho mais que agora atiçou nossa curiosidade, né? As mastabas são muito ricas em informações e muito interessante, talvez alguém pergunte. Ora, eu mencionei agora há pouco que hoje existe a cidade de Giza, boa parte dela está entre a margem do Nilo e as pirâmides. Então o Nilo não tem mais essas cheias? O que aconteceram com as cheias do Nilo? Ora, em 1952, vamos falar sobre isso no próximo bloco, com mais detalhes, acontece a Revolução Militar do Egito e o Egito se torna independente. Ele estava até então debaixo da coroa britânica. Bom, a coroa britânica tinha assumido o Egito desde o final do século XIX. Ali, com a independência do Egito, havia 4 generais que participaram desse movimento, né? Muhammad Naguib, Saad Zaghloul, o próprio Gamal Abdel Nasser, que depois se tornou um presidente mais longevo. Ele decide construir uma grande barragem, na época a maior hidrelétrica do mundo, próximo de Assuã, no sul do Egito, a mais de 900 quilômetros do Cairo. Essa barragem represa todo o rio Nilo. Ela acaba sendo inaugurada em 1968 para 69, logo após a famosa Guerra dos 6 Dias, que vamos falar também nos próximos blocos, com mais detalhes sobre esse episódio da história. E desde essa época, o rio Nilo, então, tem as suas cheias represadas. E depois de Assuã, não existe mais essa cheia que inunda as margens. A minha casa, que eu morei os últimos anos no Cairo, ela é interessante porque ela era uma casa mais alta. Para chegar na casa você tinha que subir umas escadas, tanto pela frente como pelo fundo. Por quê? Porque essa casa foi construída no começo do século XX, quando as cheias do Nilo ainda avançavam nas margens. Então a casa que eu morei, na época do verão, se chegava nela de barco. Então as escadas era para que o barco, a canoa pudesse chegar e se atracar ali. E ali virou, como não existem mais essas cheias, virou o quintal da minha casa, onde eu vivi dias inesquecíveis da minha vida, eu e minha família. Esse é assunto para um outro documentário, né? Mas é por isso que não existem mais as cheias do Nilo. E hoje, boa parte dessas histórias de construção das pirâmides, que durante muito tempo foram um enigma, hoje elas estão sendo desvendadas, né? São segredos que, como essa pintura dentro das pirâmides que indicou como se levantou as pedras, estavam ali disponíveis e a gente não se atentava, né? Eu gosto muito dos segredos históricos e bíblicos que, quando vem à sua mente, você descobre que estava ali disponível. E algo muito interessante em todo esse contexto é o fato que nós vamos chegar lá no próximo bloco de como isso tudo influenciou a história dos judeus, a história bíblica e a história da igreja. Então hoje nós temos essa nação com mais de 100 milhões de habitantes, que aguarda o cumprimento de algumas promessas bíblicas, tanto de juízo como de bênção. Existem palavras de juízo dizendo que o rio Nilo secaria. Ora, alguém pensa, isso é impossível, né? Os egípcios lavam todos os dias as ruas para aplacar a poeira com água, porque acham que o rio Nilo nunca vai acabar. Aqui no Brasil, na época de seca, as prefeituras vigiam as casas para ninguém ficar jogando água na calçada, né?
e nós temos mais água que o Egito. Mas é porque eles acham que o rio Nilo não jamais secará. Mas hoje ele tem menos de 40% do volume de água que ele tinha 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Então, já é um alerta, né? A primavera árabe é também um sinal dos tempos, algo que era inimaginável acontecer, é assunto para um outro bloco também, né? Como aconteceu essa primavera árabe e o que ela gerou no Oriente Médio, não só no Egito, mas até hoje na Síria, onde ainda tem guerra civil. Então, são muitos fatos que conectam essa terra com a história bíblica e conosco como igreja. Sim. Você falando de Nilo, alguns deuses do Egito, eles tinham a ver com o Nilo. Por exemplo, tinha o Arran, Sim, não era também, porque Arran... E também eles tinham um certo, não digo adoração, mas uma certa mistificação em relação a crocodilos, ou não sei se é... Porque quando jogava as crianças no Nilo, era para os crocodilos, né? Era uma maneira de... Que tinha a ver... Porque tinha outras maneiras de matar as crianças, né? Poderia ser espada, mas por que crocodilo? Por que isso? Tem alguma ligação ou não? tem, tem. Tem. Por quê? Aí a gente chega até na questão do panteísmo, porque os povos antigos e povos pagãos em geral, ele tem uma relação de medo com a divindade. O que eu acho lindo, maravilhoso no Evangelho, é que o Evangelho nos traz a paternidade. Cristo nos transforma em filhos. E quando fala de filhos, fala de intimidade. Por exemplo, há grandes autoridades no mundo, John Kennedy nos Estados Unidos era um exemplo disso, em que se chegar na antessala daquele homem era uma agenda quase impossível, né? E muitos temiam, porque era o homem mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos. Porém, há muitas fotos disponíveis aí na internet do John Kennedy Jr. brincando embaixo da mesa do presidente, na sala oval da Casa Branca, e às vezes no colo dele. Porque para aquele menino, aquele homem não era o presidente dos Estados Unidos, ele era o seu pai. Então isso leva a quê? Intimidade e relacionamento. Isso só é possível com Deus em Cristo. Mas, no geral, o relacionamento das pessoas com a divindade é de medo. Então se oferece sacrifícios para aplacar a ira de Deus ou alcançar o seu favor. E no caso do Egito Antigo, tudo que representava uma ameaça era divinizado para proteger o povo. Por exemplo, o chacal era um animal que se alimentava de vísceras humanas. Então ele violava os túmulos para se alimentar, que ele sabia que ali acharia corpos. Então, o povo do Egito Antigo, ele desenvolveu a adoração ao deus Anubis, que é um chacal, e em muitas estátuas ou personificações, ele é um corpo humano com cabeça de chacal. E ele era colocado em todos os túmulos para proteger o túmulo, porque se acreditava que com o deus Anubis ali nenhum chacal violaria. Os crocodilos do Nilo eram uma grande ameaça aos pescadores, que eles usavam barcos de junco que flutuavam, mas eram leves e poderiam ser facilmente afundados e mortos por aqueles crocodilos gigantes. Então, vamos divinizar o crocodilo. Vamos divinizar o hipopótamo. Vamos divinizar o rio Nilo, que nos traz água. Vamos divinizar o Deus Sol, né? Vamos transformá-lo em Deus, o Sol, porque ele nos traz luz, porque ele nos traz energia. Tudo era divinizado como uma forma de alcançar benefício. E aí a razão pelo qual se sacrificava vidas, jogando aos crocodilos para alcançar o favor ou aplacar a ira do Deus crocodilo. E assim acontece em todas as culturas pagãs do mundo e, infelizmente, pastor Adílio, acontece em alguns meios da nossa cultura cristã. Porque nós vemos hoje pessoas oferecendo jejuns e orações para alcançar favor de Deus e às vezes aplacar sua ira.
Quando o jejum e oração, ele é para santificação e relacionamento. Era para nós acessarmos a sala do trono, para estarmos na presença do Pai e usufruir da intimidade com Ele, não para alcançar a favor dele, porque nós não somos servos, servo ganha salário, o filho tem herança, ele já nos deu todas as coisas, e as pessoas insistem em fazer sacrifícios para Deus, para alcançar algo que Deus já deu, mas que ele não tomou posse, porque ele não sabe que é filho. Ele continua agindo como servo e escravo. Jejum e oração não é para alcançar a favor de Deus. É para santificar nossa vida, ter o caráter dele revelado em nós e nos relacionarmos com ele. É incrível como isso, se a gente não vigiar, nós com a Bíblia à disposição, com a história de Cristo na nossa face, adorando nas nossas igrejas, nos remetemos ao paganismo e ao sacrifício. Olha, essa é uma revelação tremenda, tremenda, porque nós estamos falando do panteísmo, né, que é essa mistura, né, de natureza e adoração a objetos, somente a questão de animais e natureza, e de repente a gente vê que a gente pode, na vida cristã, por não entender a paternidade, por não entender a herança, querer aplacar a ira de Deus, que já foi aplacada na cruz. Não tem mais que aplacar a ira de Deus. Para alcançar um favor de Deus que já foi nos dado, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, ele já nos abençoou, está no passado, abençoou com quantas bênçãos, pastor? Com toda sorte de bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo. Não precisa mais ficar jejum para receber bênção. Vai jejum para se santificar, para ter intimidade, para mortificar a sua carne que precisa mesmo, tá? Mas o seu favor já está em Cristo Jesus, a sua herança é completa em Cristo Jesus, você é um filho amado, filha amada, tá bom? Então não perca o próximo bloco, o próximo podcast, muitas novidades para vocês, que ainda vão ficar um pouquinho no Egito, né? Não acabou não. Irmão Araújo, tem mais coisa no Egito, hein? É bom conhecermos os fundamentos que foram edificados no Egito, para que a gente possa entrar no deserto e depois na promessa, né? Você vai falar de deserto, mas também tem oásis no Egito, ó, novidades, oásis do Egito, pode falar um pouquinho sobre o deserto, muita novidade. Então fique conosco e que Deus te abençoe, viu? Fica na paz.